E se a gente estiver realmente próximo do fim do mundo? Eu não sei se vocês viram, imagino que sim, mas viralizou aí, né, o caso de uma suposta aparição do OVNI. Muita gente, né, falando que pode ser verdade, mentira, muita gente acreditando, outras não. Luzes estranhas no céu, muita gente tentando explicar, barulhos perturbadores, muita gente dizendo que era até um sinal, né? Mas esse vídeo aqui eu não vou te provar se isso é verdade ou não. Acho que acabaram saindo algumas coisas aí na internet bem concretas sobre o assunto. E aí você pode tirar suas próprias conclusões. A pergunta que me chamou a atenção foi outra. Por que tanta gente olhou para o céu e pensou, tá, e se for verdade? Porque quando você olha para o mundo hoje, guerras, corrupção, sabe, as pessoas parecem que estão moralmente cansadas. Tem tanta coisa ruim acontecendo. E aí é onde eu te pergunto, quando você pensa no fim do mundo, você sente medo ou esperança? Porque nesse vídeo eu quero analisar com você esses temas, né, que sempre voltam de tempos em tempos com muita força. Essa questão de aparições e possíveis fim do mundo, OVNI, guerra e tanta coisa que às vezes deixa a gente preocupado ou com medo. Vamos refletir também, né, nessa sensação que as pessoas estão sentindo, e eu vou comentar com você um pouco da minha posição, porque a fé em Cristo, ela me faz ter um pouco mais de tranquilidade nesse fim, como resposta até para esse medo, tá? Então eu não tô aqui para cravar data, falar que eu sei de alguma coisa, te revelar um segredo aí miraculoso. Fica tranquilo, a gente vai fazer uma reflexão aqui bem tranquila e é importante que você assista até o final, que a gente vai comentar de alguns temas aqui, não sei se eu vou conseguir falar todos, mas se vocês gostarem, deixar o like, a gente faz uma parte 2 e vamos aí. E eu considero essa reflexão muito importante, porque às vezes o fim do mundo, antes de ser um acontecimento, ele vira um sentimento. Então eu acredito que tem muitas pessoas que hoje estão perturbadas com isso. Não é à toa canais aí que propagam esse fim tem tanta audiência. Eu não sei se são pessoas ali consumindo alguma teoria ou outra, ou querendo só se atualizar das coisas. Parece, pela minha análise, que tem muita gente preocupada e não sabendo onde depositar a sua esperança. Então é por isso que eu decidi fazer esse vídeo. E vamos comentar aqui, né, do caso do OVNI, que a gente viu recentemente, o caso do Mike aí viralizando no Brasil. O cara teve ganhos aí de inscritos absurdos na sua página de Instagram. E também vimos os arquivos do que o Trump liberou, né, recentemente, e agora vai ter um filme lá também. Então esse tema tá muito em alta hoje em dia. Mas o que me chama a atenção não é a questão da aparição, né, das coisas que vazam ali, é a reação das pessoas. Porque não parece que as pessoas querem, sabe, tipo, saber se tem uma vida fora da Terra, se tem uma vida inteligente, não. Parece que as pessoas precisam que exista alguma coisa fora, sabe? É meio que como se fosse algo sem esperança mesmo. Porque na cabeça dela tem que ter um evento, um fenômeno diferente, né? Como se fosse num filme e tudo mais. E eu consigo entender, porque a vida acaba sendo simples, né? De certa forma, a gente vai lá, bate o ponto, trabalha, cuida da família, faz o que tem que ser feito, e às vezes a vida parece um pouco chata, e a gente quer porque quer uma coisa muito surpreendente, a gente quer algo de outro mundo. Como se no fundo existisse uma necessidade de ser salvo de alguma forma, sabe? E sendo bem sincero com vocês, eu tenho uma dificuldade de acreditar em ET, principalmente sendo resposta para isso tudo que a gente vive a nossa vida. Mas isso diz algo só sobre mim, tá? Algo que eu decidi acreditar. Mas eu consigo entender por que esse caso viraliza, sabe? Porque quando a vida aqui parece confusa demais, há tantas incertezas, qualquer luz no céu vira esperança. Vira teoria, vira uma promessa de algo que talvez a gente nunca viveu e nunca vai viver. A gente talvez espera que algo maior esteja acontecendo. E às vezes não pode estar, né? Mas o problema aqui, galera, é o seguinte. Quando acontecem essas coisas, a gente tende a transformar as pessoas como o Mike em um arauto da verdade. Você pega ali os comentários, as reações das pessoas. Cara, as pessoas levantaram ele como se fosse uma pessoa especial. Um tipo de pessoa que tem a verdade escondida. E aqui eu não tô contra
você gostar do cara, você achar ele carismático. Eu tô comentando a pessoas que se entregaram de forma emocional, sentimental, porque ele viveu aquela experiência. E que hoje a gente sabe que talvez nem seja tudo aquilo que ele falou. E eu acho muito perigoso uma pessoa idolatrar e se envolver dessa forma. Porque quando acontece uma coisa igual aconteceu lá da live, tendo as explicações, a pessoa se decepciona de forma pessoal. Como se ela tivesse ofendida pessoalmente com o cara ali que contou uma história qualquer. Porque o problema não é a luz no céu. Talvez você tenha que analisar isso. O problema tá no vazio aqui embaixo. As pessoas estão vazias. E aí, quando acontece qualquer coisa, a única luz e a esperança é o que preenche essa pessoa. Então, eu acho que quando você olha esse caso, você deveria olhar mais pra si. Será que você realmente não tá buscando preencher em algo lá fora, em algum acontecimento, algo que está faltando aí dentro de você? Então, começa a reparar nisso, tá? E o segundo ponto aqui que eu quero puxar são as guerras. E aqui, cara, eu quero falar com muito cuidado, tá? Porque não é só uma imagem aqui pra colocar e, tipo, gerar uma repercussão e levar como um assunto qualquer, tá? Guerra é gente perdendo a vida, famílias sendo destruídas e coisas horrendas aí que a gente hoje, com esse excesso de informação, acaba sabendo que não traz benefício pra nenhum dos lados, cara. Isso é loucura. E seria muita hipocrisia da minha parte falar que eu entendo, né? Eu imagino que você que tá vendo esse vídeo aqui, a gente tá bem distante, né? Dessa realidade, a gente não chega nem perto de sentir o sentimento de pessoas que estão passando por isso agora. E eu agradeço a Deus por não estar vivendo isso. Mas ao mesmo tempo, com o mundo que a gente tem hoje, eu fico me perguntando o seguinte, cara. Como que a gente avança em tecnologia, ciência, comunicação? Como que a gente alcança o topo da humanidade em relação à tecnologia e desenvolvimento, e a gente está cada vez melhorando, e a gente ainda continua se destruindo por território, poder, orgulho, dinheiro e mais um monte de maluquice, cara, que dificilmente eu vou entender nessa vida, cara. Isso conversa muito com aquela sensação do fim que eu te falei, sabe? Não porque toda guerra, tipo, vai acabar com o mundo amanhã, não é isso. Mas é porque a guerra revela uma coisa muito forte, que nós, como seres humanos, temos a capacidade de construir e destruir tudo ao mesmo tempo. E a Bíblia já falou disso, a Bíblia já falou sobre guerras. E quando eu olho para o mundo atual, eu entendo, né, porque que esse tipo de linguagem mexe tanto com as pessoas. Porque, tipo, a gente fica olhando para as notícias assim, cara, fica pensando, caramba, será que uma hora vai parar? Será que vai ter um pouco de paz? Será que em algum momento, cara, a gente pode só viver sem guerra, tranquilo, né? E é como eu falei, cara, eu acho que a gente que tá, tanto eu que estou falando aqui pra você e você, que eu imagino que seja talvez brasileiro, está muito distante disso. Mas isso realmente, cara, é uma coisa que não para. Em algum lugar do mundo está tendo um conflito agora. E, tipo, a humanidade parece que não tá evoluindo, ela tá ficando melhor em criar armas de destruição. E isso é bem triste, cara. Mas tem um ponto aqui que eu acho que o tema fica um pouco mais interessante. Porque lembra que eu te falei ali atrás que talvez o fim do mundo, antes de ser um evento, ele seja um sentimento? Não é só um meteoro, uma bomba, um OVNI, sei lá, não é só um acontecimento. Eu acho que o que pega aqui é que parece que as coisas estão quebrando por dentro. As pessoas estão mais frias, caras, mais cansadas. Sabe, elas estão cada vez perdendo aquela essência do amor, do senso de comunidade, de ajudar. As pessoas estão muito desconfiadas, cara. E cada vez mais prontas para acreditar que existe algo escondido, mas dispostas a aceitar uma explicação fora do normal. E é por isso que o caso lá do Mike, do OVNI, viraliza tanto, velho. Não porque a galera tem certeza que existe ou que já viu alguma coisa. Não é por causa disso. É porque ela começa a entender que o mundo não é tão normal assim, né? Tem tanta coisa estranha acontecendo. E é aqui onde eu chego na parte mais pessoal desse vídeo. Porque quando a gente pensa no fim, eu acho que é muito difícil separar isso da sua fé. No meu caso, eu acredito em Jesus Cristo, e eu sei que isso pode parecer batido demais, porque muita gente já falou disso, já fala há tanto tempo no tal do Apocalipse bíblico, mas no final das contas, hoje tem coisas que parecem mais interessantes acontecendo por aí. Mas de todas as possibilidades, o que
está na Bíblia ali é o que eu tenho mais convicção. E eu não vou fingir que eu entendo de todos os detalhes de como vai ser o fim. Eu já estudei muito, tenho uma noção muito boa, até porque tem coisas que eu acredito com clareza, mas você entender tudo de como vai ser é muito difícil. Até porque tem várias coisas que vão se misturar nesse meio aí, como guerras e rumores de guerra, doenças, o amor de muitos se esfriariam. Então você vê que tudo ali meio que colabora para um fim, né? Até porque tem muita gente que interpreta muita coisa diferente, entendeu? Mas uma coisa eu sei sobre mim. Quando eu penso no fim, cara, eu não sinto só medo. Porque eu acho que é normal a gente ter ali aquele receio, medo, porque tem muita crueldade envolvida. Mas de certa forma, cara, o sentimento que mais me preenche é o sentimento de esperança. Porque eu acredito em algo melhor, além da minha compreensão, e eu penso além dessa vida, sabe? Porque quando eu fui alcançado pela graça de Jesus Cristo, quando eu tive acesso à palavra, eu cresci ouvindo isso e tive uma oportunidade muito valiosa da minha vida, entendeu? Então eu estou falando desse ponto meu de convicção, porque isso mudou a forma como eu enxergo o mundo. Seguir Cristo não é o caminho mais fácil. Inclusive, ele se torna uma jornada mais difícil. Mas pra mim é uma jornada que faz muito mais sentido. E mesmo que alguém olhe pra mim e fale, cara, mas você tá errado, isso não existe. Eu ainda prefiro seguir os ensinamentos que eu aprendi. Porque no pior dos casos, ainda que nada exista, eu tenho orgulho da jornada que eu tô construindo. Para mim, ela faz muito sentido, entende? E no final eu não vou dizer que eu me envergonho. É uma vida baseada em arrependimento, filtrada por consciência, por esperança e paz de espírito. A paz de espírito, para mim, é uma das maiores trocas que eu faço com as coisas que eu acredito, porque no final do dia eu sempre estou confiante e em paz com essas coisas, sabe? Esse é o problema que eu tô vendo em tantas pessoas. Parece que as pessoas não têm paz. Basta uma pessoa, um personagem de internet vir falar várias coisas que você quer ouvir, que você precisa ouvir, que às vezes te manipula, te tira o seu dinheiro. Você coloca essas pessoas como um arauto da verdade. Você não tem filtros próprios e o que você talvez acredite não está baseado em algo concreto, porque, na minha opinião, quando o fim chegar, vai ser muito claro. Cara, sinceramente, eu não consigo ter esperança em OVNI, uma figura política aí, ou um cara super fodão que vai salvar a humanidade. Eu não acredito nisso. A minha esperança está em Cristo. Então, quando eu volto para a pergunta lá do começo que eu te fiz, né? Quando você pensa no fim, você sente medo ou esperança? Eu quero te falar que eu entendo quem sente medo. E, em certa medida, é até comum, né? Como eu disse, estamos falando de coisas aqui que são pesadas, né, da gente entender. Eu entendo quem olha pra guerra, pra violência, pra essa degradação moral e pensa que alguma coisa está muito errada, porque está. Eu até entendo, tá? Quem olha pro céu procurando um sinal. Sinceramente, seria bem legal, né? Que tivesse alguma coisa, mas não sei. A grande pergunta aqui não está em como vai ser o fim, quem vai trazer o fim, qual vai ser a causa. É o seguinte, em quem você está colocando a sua esperança. Isso é muito importante, porque se a sua esperança está baseada num sinal, numa teoria, numa tecnologia, em um homem, começa a rever isso e pensar, será que eu realmente tenho esperança? Ou eu tenho uma ilusão? Ou eu preciso que exista um salvador? Porque isso não é esperança, isso é medo. E mais uma vez eu te pergunto, quando você pensa no fim, isso te dá medo ou esperança? Reflita nisso mesmo, porque por mais que o fim de tudo isso seja só a escuridão, é importante a gente acreditar pelo menos nas escolhas que a gente fez, pra gente ter orgulho lá no final que eu escolhi um caminho do qual eu me orgulhei, do qual eu fiz ele até o fim e não arredei o pé dos meus valores. Então, pense nisso, tá? Eu vou me despedindo por aqui, até o próximo vídeo. Tchau.